O que um juiz faz quando a lei não dá uma resposta clara? Ou pior, e quando ela simplesmente não diz nada? Esse é um dos maiores desafios da prática jurídica e hoje, aqui no Resumos Rápidos, a gente vai desvendar as ferramentas que os juízes usam para resolver exatamente esse dilema. Olha, essa pergunta não é só teórica, não, viu? Isso acontece todo dia nos tribunais. E a resposta para isso está em duas ferramentas essenciais do direito: a interpretação e a integração da lei. Bora ver como isso funciona na prática? Então vamos lá. Quando a lei existe, mas o sentido dela não é tão óbvio, o primeiro passo é interpretar. E para isso, o jurista tem uma verdadeira caixa de ferramentas, que a gente chama de métodos hermenêuticos. Eles servem para decifrar a real intenção de quem escreveu a lei. Vamos a eles bem rapidinho. O ponto de partida é sempre o método gramatical, ou seja, a análise do que está escrito ao pé da letra. Depois vem o lógico, que busca a coerência dentro da própria norma. O sistemático faz a gente olhar o quadro geral, a lei dentro do todo. Já o histórico investiga de onde a norma veio, sabe? E, por fim, o teleológico, que foca no propósito, no porquê da lei existir. Esse é o kit básico de qualquer intérprete do direito. Agora, o ponto crucial é o seguinte: embora todos esses métodos sejam úteis, no direito processual moderno, dois deles se destacam como verdadeiras chaves mestras, sabe? São eles que conseguem destravar os casos mais complicados. O primeiro deles é o sistemático. Ele praticamente nos obriga a dar um zoom out e enxergar a norma não como uma ilha, mas como parte de um continente. Uma regra processual nunca pode ser lida de forma isolada. Ela precisa fazer sentido junto com o resto do código e, principalmente, estar em harmonia total com a Constituição Federal. A segunda chave mestra é a teleológica. Como o processo é, na verdade, um instrumento para a gente conseguir aplicar os direitos, a pergunta mais importante é sempre: qual a finalidade deste ato? O que ele quer alcançar no fim das contas? Essa visão é fundamental para evitar aquele formalismo exagerado e que não serve para nada. E quer ver a prova disso na própria lei? O artigo 277 do Código de Processo Civil é a materialização perfeita desse método teleológico. Ele diz com todas as letras que a finalidade, o objetivo do ato, é mais importante do que a rigidez da forma. Ou seja, traduzindo, se um ato processual foi feito de um jeito diferente do que a lei mandava, mas atingiu o seu objetivo final sem prejudicar ninguém, ele é considerado válido. Simples assim. É o famoso princípio da instrumentalidade das formas. E por trás de todos esses métodos, o filósofo Luís Recazensites nos dá o parâmetro final, a regra de ouro, a busca por uma solução que seja justa e razoável. Interpretar a lei não é um exercício de máquina, mas uma busca por aquilo que faz mais sentido dentro do contexto do direito. E guiado por essa lógica, o intérprete, como nos ensina o grande Carlos Maximiliano, pode precisar ser bem restritivo, aplicando a lei estritamente como ela está escrita, principalmente em regras sobre formalidades. Ou ele pode precisar ser extensivo, ou seja, alargar o sentido da palavra para conseguir alcançar a verdadeira vontade da norma. Ok. Até aqui, a gente viu o que fazer quando a lei existe, mas é meio obscura, né? Mas e quando não existe lei nenhuma para o caso? Aí, meu amigo, o desafio muda completamente de nível. Aqui é importante a gente diferenciar duas situações. A lacuna é uma falha na lei, um buraco que precisa ser preenchido. Já a anomia é um vazio total, a ausência completa de regra para aquela situação. E nos dois casos, o juiz é obrigado a agir. Este artigo é um dos pilares do nosso sistema. Ele proíbe o que os juristas chamam de non-liquid, que é basicamente o juiz se recusar a julgar. Com lei, sem lei, com lei obscura, não importa. O juiz tem que dar uma decisão. Ponto final. Bom, se não pode deixar de decidir e não tem lei para aplicar, o juiz precisa então construir uma solução. Esse processo de preencher os vazios da lei se chama integração. E essa construção não é aleatória, tá? Existe uma ordem a ser seguida, um passo a passo. Primeiro, o juiz tenta usar a analogia. Se não der certo, ele recorre aos princípios gerais de direito. E só em último caso, ele mesmo cria a norma para aquele caso concreto, no que a gente chama de criação pretoriana. Vamos para um exemplo prático para isso ficar bem claro. Imagina que o Código de Processo Penal não estabeleça um prazo para a defesa fazer alguma coisa no processo. O processo não pode ficar parado para sempre, certo?
O que o juiz faz? Ele usa a primeira ferramenta, a analogia. Ele olha lá para o Código de Processo Civil, que é uma lei mais completa nessa parte de prazos, e importa uma regra de lá, aplicando no processo penal. Por quê? Porque a razão de ser da norma, a necessidade de fazer o processo andar, é a mesma nos dois casos. Mas atenção, muita atenção aqui. Essa ferramenta poderosa tem um limite que não pode ser ultrapassado, especialmente no direito penal. A analogia nunca, jamais, pode ser usada para prejudicar o réu. Isso por causa daquele princípio fundamental, in dubio pro réu. Na dúvida, a decisão tem que favorecer o acusado. O que fica claro com tudo isso é que esse processo todo, seja de interpretar ou de integrar, não é um ato de pura vontade do juiz. Ele é o tempo todo guiado por princípios maiores, que vêm lá da Constituição e da própria teoria geral do processo, garantindo que a solução seja sempre justa e coerente com todo o sistema. No fim das contas, a gente pode resumir tudo numa frase. A forma é um guia, mas a finalidade é o destino. O processo é um instrumento para se chegar à justiça, e o dever do juiz é fazer com que essa justiça seja entregue, sempre. E aí, essa análise ajudou a clarear as ideias? Se sim, não deixem de seguir o canal Resumos Rápidos, curtir este vídeo e compartilhar com os colegas. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo. Valeu e até a próxima!